Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do PPG-100, o programa de pós-graduação em Ciências e Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Catalão. Nessa noite a gente recebe o Dr. Bertrand Michel, que é graduado em Geologia pela Universidade de Kiel, mestre pela Universidade Técnica de Mineração de Freiberg, com doutorado em Geociência pela Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. Tem atuado desde 2004 como gestor desde 2004 como gestor de relações internacionais para o setor público e indústria de diferentes países, entre eles Alemanha, Rússia, Brasil. Foi gerente de relações externas do ITV Belém, no estado do Pará. Em 2016 criou o Inove Brasil, atualmente executivo de desenvolvimento de negócios da Feluia Bombas no Brasil. O Bertrand vai falar para a gente sobre transportes em meios abrasivos, agressivos e tóxicos, usando as bombas volumétricas hermeticamente seladas. Bertrand, meu amigo, seja bem-vindo ao palco virtual do PPG-100, ele é todo seu, né? A gente já agradece a sua presença. Tá bom, muito obrigado, Newton. Muito obrigado pela presença de todos e pela introdução. A agenda dessa palestra que uma adaptação que eu fiz, recentemente com o AMA, no Congresso Amazônico de Mineração Metalúrgica e Materiais, em Marabá. É uma breve introdução, quem somos, Feluva, princípios de funcionamento de bombas de pistão com diafragma, aplicações, onde principalmente são usados esse tipo de bombas nos processos de mineração e de indústria. E quais são os critérios para escolher selecionar, para a decisão de como fazer esse investimento, porque é um investimento definitivamente maior do que uma bomba centrífuga ou outros tipos de bombas, mas também os benefícios que vocês vão ter usando essa solução. O consumo de energia é um tema muito importante hoje em qualquer indústria. Não sei se vocês conhecem, vocês visitam um shopping, talvez em Belém está mais para perceber, porque shopping, supermercado, antigamente tinha ar-condicionado até fazer frio. Hoje você está suando andando lá porque todos estão sofrendo de alto custo de energia. Pessoalmente também, a concessionária está aumentando, o custo de energia no ritmo de 6 em 6 meses. Então, isso também é um fator muito importante para as indústrias, para a competitividade delas. Custo de operação geral de uma bomba de pistão com diafragma em comparação com outras soluções, e a eficiência hidráulica, que é importantíssimo também. Tem umas referências que temos ao redor do mundo, começando, vamos dizer, com uma referência. Essa é a maior bomba de deslocamento positivo, ou a maior bomba de pistão com diafragma. Ela transfere 750 metros cúbicos por hora, cada uma delas, com 40 bar, são rejeitos de mineração de cobre, da mineração Boleo, em México. Temos 4 dessas bombas instaladas lá, e vocês conseguem ver aqui, entre as tubulações, vocês veem 5 cilindros, mais ou menos escuros, tá? E acima e por baixo tem as válvulas de retenção em aço. E dentro desses cilindros escuros, vocês têm um diafragma duplo tubular, que não sei se vocês estão enxergando minha imagem, agora eu estou com um diafragma duplo tubular na mão. Esse é o coração das nossas bombas multisafe, que tem várias camadas de segurança para garantir a produtividade e garantir a segurança no trabalho com altas pressões e altos volumes com líquidos abrasivos e tóxicos.
Uhum. Vou pedir para você voltar com a imagem aí que você estava segurando da tubulação e baixar só um pouquinho para a gente ter uma visão melhor. A tubulação que você estava segurando aí com você. Ah, tá. Ok. Aqui na minha mão, na minha imagem, né? Isso, é. Se Tá. você baixar mais um pouquinho, aí fica melhor de a gente visualizar ela de frente, isso. É. Ah, tá. Tá Você bom. estava explicando, a gente não estava vendo só um pedaço. Tá bom. Perfeito. Não, mas isso ela vai aparecer também nas próximas imagens aqui, Ok, perfeito, na Rafael. apresentação. Eu só sempre tenho vamos dizer, na mão para mostrar. Então, o nome da Filuva foi a Luft und Wasser, são vamos dizer, as primeiras duas letras das palavras alemães foi a Luft und Wasser, que significa Fire, Air, Water, ou fogo, ar e água. Então, a empresa foi criada mais de 120 anos atrás. Um, Hoje somos um fabricante na oeste da Alemanha, perto da fronteira com Bélgica e Luxemburgo, especializados em mineração, indústria química, indústrias petroquímicas, refinarias, gasificação de carvão e indústria de energia. Temos mais de 140 funcionários, uma empresa pequena, como vocês podem ver, a data de fundação, da criação da empresa é 1901. Desde os anos 1960, a Feluva começou a fabricar exclusivamente bombas de pistão com diafragma. E desde os anos 2001, e por isso tinha esse diafragma na mão, fabricamos as bombas multisafe com duplo diafragma tubular, que traz uma dupla segurança tanto para a produtividade como o pessoal. Já temos mais de 1.500 bombas do tipo multisafe no mundo, mas a base instalada das nossas bombas é mais de 4.000 em todos os países. Nós fabricamos exclusivamente na Alemanha, não fabricamos em outros países, mas isso é a natureza de todos os fabricantes de bombas de deslocamento positivo desse tamanho, porque, vamos dizer, a quantidade de bombas que você vende por ano vamos dizer, talvez uns 10, 15, 20 bombas de médio a grande porte, que é uma coisa que não justifica fabricar em outros países, mas isso é igual para todos. Esse é o princípio de funcionamento. Até os anos 60, fabricamos do mesmo jeito, com um diafragma planar. Então, vocês enxergam aqui o motor, um redutor, um virabrequim ao redor do virabrequim, rodando o virabrequim acionando o êmbolo, o pistão, comprimindo o óleo aqui em marrom na câmara hidráulica, e quando ele está empurrando, comprimindo esse óleo está empurrando, vamos dizer, a membrana que em si vai deslocar o material amarelo aqui, que representa o meio transportado, abrasivo, agressivo, para a descarga. Então, essa consideração, nossos concorrentes ainda trabalhando com esse tipo de bomba, nós temos hoje as duplo tubular, vou mostrar a evolução daqui a pouco. Por que fizemos isso? Porque quando esse material, representado em vermelho aqui, quando ele começa a perfurar, vocês vão ter uma invasão do meio agressivo, que pode ser ácidos, pode ser materiais, né, arenosos, que entram no compartimento do óleo hidráulico e vão começar a desgastar o êmbolo, os selos, e vocês vão ter que trocar todo o óleo, que é caro, vão ter que trocar provavelmente partes, né, peças que normalmente deveriam ficar fora do contato com o material abrasivo. E por isso, nos anos 70, a Feluva já introduziu um segundo, vamos dizer, um segundo diafragma,
Agora você tem o planar no lado direito, separado por um líquido tipo água, de um tubular no meio. E dessa forma, quando rompeu esse tubular, o material não vazava imediatamente dentro da câmara hidráulica da bomba. Então, você teve já uma maior segurança. E hoje, desde os anos 2000, esse princípio já é perfeccionado, né? Você toma mais. Hoje temos um diafragma dentro do outro, ambos tubulares, que facilita a fabricação e permite nós instalarmos um pressostato que mede a pressão entre os dois diafragmas, que tem o objetivo de saber em 3 segundos se tenha alguma perfuração ou no fim do ciclo de vida do diafragma, para saber isso em 3 segundos e para poder, vamos dizer, se programar para a próxima parada programada. Isso é importantíssimo. Nós temos dois diafragmas, um dentro do outro, um segura o outro, no caso da perfuração do primeiro. Isso, mas você vai saber, você continua 60 dias, 3 meses, e pode se programar para a sua troca. Esse é um corte desse diafragma duplo tubular. Ele está, cada um deles tem uma vida útil de 10 mil horas, que corresponde mais ou menos a 16, 18 meses, e isso é a realidade, por exemplo, para a mineração boleo, que mostrei no início. Eles trocam esses diafragmas cada 18 meses, o que significa que essa peça não é uma peça típica de desgaste, mas uma peça já de, por exemplo, médio prazo, né? O que são as peças de desgaste? No nosso caso, são exclusivamente as válvulas. E esses diafragmas nós fabricamos em tamanho, né, como eu mostrei aqui, de 30 centímetros até o meu tamanho, né, de quase 2 metros. E nós temos o medidor de pressão entre os dois diafragmas, que mede quando um desses diafragmas foi perfurado e imediatamente transfere a pressão da linha ou a pressão da câmara hidráulica para esse pressostato, e vocês sabem quando ocorreu esse fato e podem se programar para a troca. Então, novamente, a posição desse diafragma é entre as válvulas, aqui simbolizados, né, com as esferas de aço. Entre elas tem esse diafragma, é um princípio biônico. Imaginem, vocês tomam água de cabeça para baixo, o esôfago ele se comprime de forma circular para transferir ou transportar a água contra o efeito de gravidade para seu estômago. Esse efeito biônico simulamos basicamente com nossa bomba. Aqui novamente como é o funcionamento. Vocês têm um êmbolo, o motor é diferente dos motores das bombas centrífugas, uma bomba de baixa frequência, de 50 cursos por minuto, ou menos de um curso ou um golpe por segundo. A compressão do diafragma tubular é em torno de 30% do seu volume, quer dizer, as paredes desse diafragma não são comprimidos até o ponto que eles tocam e poderiam causar algum desgaste. Muito pelo contrário, a movimentação é muito suave. Isso pode ser importante, por exemplo, na indústria química, quando transferia emulsão acrílica, outras, esse transporte dessa emulsão acrílica fica muito mais suave e você preserva as características do seu material que você transfere. E também temos um fluxo reto, que também facilita
evita efeitos de sedimentação e contribui para menos abrasividade. Somos o único que pode inverter esse fluxo, ter a entrada do material por cima e sair por baixo. Isso é para materiais que têm uma extrema tendência de sedimentação. Então, até aqui conseguimos compensar por esses efeitos de inverter o fluxo, né? Na verdade, uma mineradora em Goiás, a Pilagor, tem 2 bombas instaladas com esse downflow technology, onde o material entra por cima e sai por baixo. Então, quais são as principais aplicações, né? Transporte de materiais de meios abrasivos, agressivos, tóxicos ou viscosos, hermeticamente selados da câmara hidráulica ou da hidráulica da bomba e do meio ambiente. Então, vocês vão ver estações de bombeamento com bombas de deslocamento positivo são normalmente muito mais limpas do que estações com bombeamento de bombas centrífugas. Isso hoje em dia tem um grande papel para as mineradoras ou as indústrias por causa, né, de a maior vamos dizer, sensibilização para o meio ambiente. O que são as principais aplicações na mineração? Rejeito-dutos ou minerodutos transferem concentrados minerais, por exemplo, o mineroduto aqui no norte, né, da Hydro, transferindo a bauxita para Barcarena, 270 quilômetros, né, é um concentrado mineral. Ou a Anglo American, no projeto Minas Rio, transferindo minério de ferro, 64% de sólidos para o porto, eu não sei se Tubarão ou outro porto. Carregamento de autoclaves, isso também é um exemplo, temos referência aqui no Brasil com Nexa Resources, onde temos uma bomba, ela já funciona há 7 anos, sem nenhuma manutenção corretiva, a pessoa só troca o diafragma e troca as válvulas, e fora disso, ela funciona. Isso é a grande vantagem desse tipo de bombeamento. Carregamento de filtro prensa, injeção e dosagem de químicos. Aqui também, né, os químicos, às vezes, é importante, né? O químico um líquido funcional e você não quer perder vamos dizer, por exemplo, um líquido, uma emulsão pode ser sensível ao cisalhamento. E o impeller de uma bomba centrífuga pode tirar 10, 15, 20% dessa funcionalidade. Então, você vai precisar dosar mais material, injetar mais material para ter o mesmo efeito. Então, é uma questão de economia e também da sustentabilidade. Escoamento de água em minas subterrâneas, uma coisa que pouco conhecido, mas nós podemos levantar a água das profundidades de minas com muito mais eficiência, com sólidos. Isso tem uma série de benefícios para a mineradora. Nós podemos, né, nós trabalhamos até 350 bar, 1.000 metros cúbicos, até 80% de sólidos, mas isso depende muito das características geológicas do material, e até uma temperatura de 180 graus. Esse é o gráfico que mostra basicamente nossa gama, pequenos, médios e grandes portes, né? Esse ao lado direito, uma bomba que pesa 150 toneladas cada. Ao lado esquerdo, ela tem 130 quilos, e 1 metro por metro de vamos dizer, tamanho. Aqui uma longa lista, não completa, de materiais que transportamos: águas residuais, álcool etílico, efluentes de mineração, emulsões de PVC, lama de cobre, lama de bauxita, lama de caulim, de fósforo. Pode ser interessante, né? Recebemos, inclusive, uma solicitação de cotar bombas para a transferência de concentrados minerais da mineração de fósforo.
Então, isso é uma realidade, não é só aqui uma teoria na lista. Solução de parafina, talco, sulfeto de chumbo e outras coisas. Bertrand, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando já que você está fazendo essas suas aplicações. Quando você diz lama de bauxita, você está falando do rejeito ou da polpa que é transportada da polpa de minério? Tanto faz. Tem 3 formas, né? A bauxita como concentrado mineral, ela é transferida por bombas de deslocamento positivo, por exemplo, da Hydro em Paragominas para Barcarena. Esse é o Isso, eu concentrado conheço lá. mineral. Uhum. Nós temos mineradoras de bauxita que transferem a lama vermelha, que é após o processamento, uma É, lama bem, já no bem. processo Bayer, né? Isso já é Na após etapa de da fabricação, hidrometalurgia. após da metalurgia, exatamente. Isso. E essa lama vermelha, ela contém muita soda cáustica, tá? Isso. Mas temos também, atualmente, uma solicitação para transferir a lama da separação da bauxita vamos dizer, da argila na mineração. Então, tem também eu vou mostrar, inclusive, um filmezinho que mostra como esse material é bombeado, né? Eu posso, se você... Não, melhor Po- depois, po- para não isso. interromper aqui. Pode seguir aí a apresentação, Bertrand. Tá. Então, agora eu quero, no exemplo dos minerodutos e rejeitodutos, ver quais são os critérios a partir de quando você vai decidir para uma bomba de pistão com diafragma e até que ponto você vai decidir melhor fazer com bomba centrífuga, porque isso é uma realidade no Brasil. A maior parte dos rejeitodutos hoje ainda funciona com bomba centrífuga, tá? Mas eu acho que com os números aqui que eu vou apresentar, essa quantidade vai diminuir no futuro. Mas temos 2 critérios principais. A abrasividade da lama ou da polpa, o número milha, expressado em número milha, é 60 ou superior. Isso é um índice que, vamos dizer, não é totalmente, vamos dizer, perfeito, mas ele é a melhor coisa que tem hoje. E a segunda coisa é a pressão. Nós começamos a partir de 30, 35, 40 bar. As bombas de deslocamento positivo são a melhor solução, tá? Abaixo disso, você pode trabalhar com bomba centrífuga, né? Produto. Ok, então os 2 critérios são o número milha de 60 ou acima, ou 30, 40 bar a partir desse. O número milha, eu nunca fiz isso, não conheço, mas essa é a máquina com que isso se estabelece. É uma fórmula, vamos dizer, um protocolo como determinar isso. Eu não vou entrar nos detalhes, já que eu também não sou especialista nisso, mas esse é o primeiro critério. Tem catálogos de número milha, ou índices, onde pode entrar e verificar esse número e se enquadra ou não. O segundo, o que tem essa abrasividade na bomba centrífuga, vocês têm 10, 11 tipos de peças que você vai ter fazer manutenção, troca, de forma quase permanente. Então, quando nós falamos com um representante da mineração que conhece a bomba centrífuga, e nós oferecemos uma bomba de deslocamento positivo, ele sempre vai perguntar, é o fluxo de peças, né? Isso vem da Alemanha, ou como vai ser? Você vai precisar muito menos peças, tá? E com menos frequência. Essa é uma coisa que temos que, vamos dizer, sempre trabalhar para mudar um pouquinho o ponto de vista de quem vai aplicar isso. Então, com bomba centrífuga é alto custo de peças e desgastes, vamos dizer, em torno de 50% do CAPEX da bomba por ano você investe na manutenção.
e você tem uma disponibilidade bem menor do que as bombas de pistão com diafragma. E tudo isso causa uma maior demanda de mão de obra que talvez você não vai ter precisar no caso das outras bombas. Por quê? Nós temos a perfeita, a hermética vedação entre o meio transportado e a bomba, e no nosso caso de dupla segurança, então a probabilidade que você vai ter que trocar um pistão e outras partes hidráulicas é muito baixo. Claro, em um momento vai ter que trocar, mas não é como se fosse cada 3 em 3 meses, cada 6 em 6 meses. No caso de pistão, talvez cada 5 anos e outras coisas. E as peças de desgaste, as únicas peças verdadeiras de desgaste são as válvulas de retenção, aqui indicadas por os dois setas, né, de cima e de baixo. Do lado de sucção do lado de sucção e do lado da descarga. Então, você tem muito menos custo de peças de desgaste, alta disponibilidade, sem ou poucas paradas não programadas, baixa demanda de mão de obra, e sua equipe pode trabalhar em outras partes, fazer outras importantes, vamos dizer, executar outras obras ou outras funções, em vez de cuidar da transferência do rejeito, que é um passivo, que não gera vamos dizer, resultado, né? Ele é só, então você quer, para esse processo, você quer ter menos trabalho possível, e por isso a bomba de pistão com diafragma é melhor. E a redução de consumo de energia, que eu vou mostrar agora. Então, um típico rejeito duto é um exemplo fictício, 18 quilômetros de comprimento, 500 metros cúbicos por hora, 40 bar, um custo de energia de 8 centavos dólar, né, ou 45 centavos real por hora quilowatt. Você vai precisar 5 bombas em série, centrífugas, mais 5 reservas. E, em contraste, mesma consideração, 18 km, 500 metros cúbicos por hora, 40 bar, 8 centavos por hora quilowatt. Vocês vão precisar duas bombas em paralelo, não série, em paralelo, e uma reserva. O que significa isso para o cálculo? Você vai ter que comprar 10 bombas centrífugas, eles são mais baratos, chega a 900, vamos supor, $90 mil uma bomba, chegando em $900 mil para as 10 bombas. As 3 nossas custam 1,5 milhão, então realmente um custo bem maior no início, no CAPEX. Só que a eficiência da bomba centrífuga é 65%. A eficiência da bomba de pistão com diafragma é 95%. Isso gera uma economia por ano, nessa consideração, de quase $190 mil por ano. No câmbio de hoje, é quase R$1 milhão por ano de gasto de energia menor. Peças, nós colocamos aqui 50% do CAPEX da bomba centrífuga investido cada ano na sua manutenção. Aqui eu já ouvi outros números, 25%, 30%, é mais realista, pode ser, mas de qualquer maneira é bem maior do que o gasto que você vai ter com as peças de uma bomba de deslocamento positivo. A mão de obra, colocamos aqui como se fosse por bomba as horas homens, homem-horas, desculpa, as homem-horas são iguais para cada bomba, só que você tem 10 bombas num lado e 3 no outro, tá? Também gera uma diferença significante. E tudo isso junto, em menos de 2 anos, você vai ter, aqui 1,6 anos, você vai ter um benefício, um retorno
investimento e as duas, mais uma bomba de deslocamento positivo, ficam mais barato na operação do que as 5 mais 5 bombas centrífugas. Então, na maioria dos casos, em menos de 2 anos, quando os critérios são assim, acima de número 1060 e acima de 30, 35 bar. Tá? A partir desses critérios, vão entrar esses efeitos. Antes disso, não vai ser tanta diferença. Tá? O que também é importante é implantando 5 mais 5 bombas, e ainda não falamos das bombas de água de selagem, e dos tanques e da tubulação, é uma pegada de 50% menor do que, no nosso caso, 50% menor em relação ao sistema com centrífugas. E isso é relevante. Muitas mineradoras, mesmo parece, né, muito espaço, eles não têm muito espaço para dedicar para certos processos. Eu visitei perto de Belo Horizonte esse ano uma mineradora aqui, não vai ter esse espaço de instalar um sistema desse. Então, você tem menos bombas, 3 versus 10. Você tem menos tubulação, porque nossa solução não exige água de selagem, menos cabeamento, menos componentes elétricos. A mesma mineradora que eu visitei, ela me falou, 150 mil reais um driver por bomba. Um driver, 150 mil reais. Então, vezes 10, né? Então, a diferença no CAPEX, até pensamos, talvez não é tão grande como colocamos no nosso exemplo. E esses drivers, eles podem queimar. E quando queimar, você vai ter um custo altíssimo para conserto. Então, essas são as grandes vantagens em relação ao custo de operação, custo de energia. E agora tem as vantagens, né, hidráulicas, os efeitos hidráulicos, que também tem uma importante vertente. Porque a capacidade da bomba de deslocamento positivo é independente da pressão. Nesse gráfico, dá para ver no lado esquerdo, bombas centrífugas, vamos dizer, o círculo laranja escuro, ele descreve, vamos dizer, o ponto de serviço, o duty point, né, da bomba centrífuga. Essa curva é bem deitada, quer dizer, uma pequena variação, um pequeno aumento de pressão na linha. Isso pode ser facilmente causado por 0,5% a mais, 1% a mais de sólidos na polpa, ao longo de 10 quilômetros, facilmente começa a mudar, né, 1 bar, 2 bar, imediatamente tem um impacto na vazão da bomba centrífuga. E isso vai ter um impacto, como eu vou mostrar daqui a pouco, no seu processo. A bomba de deslocamento positivo tem até a pressão para que ela foi, vamos dizer, configurada, aqui max, né? Não sei qual é o max, vamos supor max de 100 bar. Até 100 bar, ela não se interessa que na linha tem 50 bar, 60 bar, 80 bar, 95 bar. Ela sempre vai ter a mesma vazão. Porque a bomba tem essa configuração de superar a pressão na linha até 100 bar. O que significa isso no exemplo de um mineroduto rejeitoduto? Aqui temos uma constelação fictícia, novamente, 40 metros, 4 bar, não existe dessa forma, mas tanto faz. 4 bar, 1000 metros cúbicos por hora, a velocidade crítica é 3,5 metros por segundo para o material ficar em suspensão e sendo transportado, numa tubulação de 30 centímetros. A velocidade real, se tudo funcionar bem, é 3,9 metros por segundo. Essa consideração, você tem um ponto aqui de
serviço, 1.000 metros cúbicos por hora, 40 metros, ou 4 bar. O que acontece se tem alguma variação no teor de sólidos? O que vai acontecer? Um leve aumento da pressão, de 4 para 5. E nessa curva, imediatamente, o ponto vai para a esquerda, isso significando que a vazão vai diminuir para 800 metros cúbicos por hora. E isto é um reflexo da velocidade real, que vai diminuir para abaixo da velocidade crítica. Aqui, simbolizado por 3,1 metro por segundo. Velocidade crítica, 3,5. Isso significa que o primeiro material começa a sedimentar na tubulação. Isso é o movimento na curva. Agora, esse efeito já faz o quê? Devido aos sólidos se sedimentando na tubulação, diminui o diâmetro da tubulação. Sendo isso, a pressão aumenta, a velocidade real cai ainda mais, e com isso cai a vazão. Então, toda a curva fica... agora, as bombas estão trabalhando mais, gastando também mais energia, e tentando... vocês vão ter que ajustar também a água de selagem, tudo isso é um sistema muito complexo. Mas uma vez já chegando nesse ponto, mais um pouquinho, aumento baixando um pouquinho mais a velocidade real, vai chegar ao ponto que a tubulação vai entupir. Isso acontece, uma coisa que é real, real problema na mineração, e quando isso acontecer, tem muito trabalho para desentupir, né? Isso demora, pode ser horas, pode ser dias. Isso pode impactar na produtividade da mina. Então, a conclusão, a capacidade de bombas centrífugas depende da pressão. Isso traz em si consigo um risco considerável de entupimento de região do duto, ou mina do duto, redução da disponibilidade desse recurso, aumento de mão de obra para desentupimento e paradas não programadas. Tudo isso que não é desejável. O mesmo exemplo, bomba de deslocamento positivo, a consideração inicial, a consideração que já era terminal para outro, não muda nada. A vazão fica igual, tá? Porque até a pressão máxima para que a bomba foi definida, ela entrega a mesma quantidade. Então, são as principais diferenças aqui na eficiência hidráulica, e o risco de entupimento é muito reduzido, não queremos dizer que não existe, mas muito reduzido, por causa dessa independência da pressão, que se estabelece facilmente por pequenas variações no teor de sólidos, e que traz consigo rapidamente esses efeitos. Água de selagem, eu já mencionei, um pouquinho diferente exemplo, mas aqui são 6 bombas. Cada bomba de selagem tem que ter vamos dizer, uma outra configuração. Então, você tem que, além das 5 bombas de polpa e as 5 reservas, você tem que, ou no caso 6, você tem que comprar também 6 bombas de água de silagem, mais as reservas delas, tá? Além das tubulações dos tanques. Então, isso é uma grande pegada, um sistema complexo. Vem também sistemas de medição de vazão e tudo isso. Vamos dizer, a partir do momento que falamos em 30 a 40 bar, esse sistema fica extremamente complexo, porque com cada
bar a mais, a complexidade do sistema aumenta. Água de selagem tem que ser livre de contaminantes, água de poço é cara, então tudo isso vamos dizer, são fatores de sustentabilidade e de viabilidade econômica. Então, e as bombas de pistão com diafragma, eles têm uma maior sustentabilidade, simplesmente, e um menor custo operacional. Isso é. E com isso eu queria já chegar nesses exemplos. Você já perguntou, né, sobre as bombas, a lama de bauxita. Aqui é um exemplo, eu acho que da Índia, de transferência de lama vermelha, ou red mud, 140 bar, 230 metros cúbicos por hora, um reduto de, sei lá, longa distância, não sei qual é a distância correta. Aqui uma bomba que nós vendemos, ou duas dessas vendemos para a ArcelorMittal, em México, e mais duas para a ArcelorMittal Nippon Steel, na Índia. Então, são 4 dessas bombas já sendo entregues para ou instalados no cliente. São 760 metros cúbicos por hora, 40 bar, transferência de rejeitos de mineração de ferro. E esse tipo de bomba é mais compacto. Eles usam só dois pistões para movimentar 4 diafragmas, ou acionar 4 diafragmas. E por isso conseguimos uma maior vazão em uma bomba menor para essa vazão, né? Além da maior bomba de deslocamento positivo no mundo, temos também a bomba com a maior pressão em rejeito mineroduto do mundo, 270 bar, 68 metros cúbicos por hora, 16 quilômetros da praia em Moçambique para uma planta, transferência de um concentrado de metais pesados, 50% de sólidos. Essa bomba faz 270 bar. São 3 bombas dessas instaladas, 2 em paralelo e uma em reserva. Eu não sei, já são 8 anos funcionando bem. E voltando para o exemplo com que eu iniciei, a bomba lá em México, mineração boleo, 30% de sólidos, água do mar para transferência por falta de água doce, né? 750 metros cúbicos por hora, 45 bar e 6 quilômetros para a barragem. E com isso, quero terminar a minha apresentação. Eu fico à disposição para perguntas. Bertrand, agradeço aí a sua apresentação. A pergunta é porque você falou dessa último processo de transporte é rejeito de cobre ou é concentrado de cobre? Não, rejeito de cobre. Rejeito de cobre, e você falou que a água é salina. Água salina, exatamente. Por falta de água doce, né? Eu entendo. Mas aí a polpa transportada, bombeada, ela é com a água salina ou essa água ela sofre um tratamento antes, Bertrand, para poder entrar na bomba? Não. Água salina é usado para fazer a polpa, tá? Então, e mesmo assim, eles trocam o diafragma só cada 18 meses, mesmo com esse, vamos dizer, material, né, um meio bem agressivo ou corrosivo. Mesmo assim, as válvulas, os diafragmas cada 18 meses e as válvulas cada 4 meses. Não, e as válvulas, eu posso mostrar aqui um filmezinho, se o meu computador me permite. Não, é porque você falou uma coisa que é bem realmente incomum, né? Você, de repente, transportar o material mineral já com a água salina, com a água salgada, por conta do impacto, né? Não só na parte da bomba, mas até na própria tubulação, né?
sim. Mas a tubulação deve ter, né, um Revestimento. super duplex, e É. assim é como você troca as válvulas, né? Você, Uhum, mesmo com as maiores bombas, você abre essa válvula para a lateral, então é um processo bem simplificado, né? uhum. Isso eu vou mostrar mais uma vez. É bem simples. Você tira a esfera, a guia. Então, essa é a parte da válvula, né? Uhum. E para trocar ela, você abre para a lateral e faz a troca nesse tipo de, vamos dizer, nesse tipo de válvula demora um pouquinho mais, né? Mas nas pequenas bombas, nós falamos em 10, 15 minutos. Aqui, você fala em 1 hora por válvula, né? Mas isso também, vamos dizer, razoável, né? Para cada 3 a 4 meses, em comparação com, vamos dizer, quase contínuo, né? Trabalho que você tem que fazer com bombas centrífugas, né? Ok. Especialmente com água do mar, outros, né? É um desafio. Esse foi o primeiro desafio. Achei sensacional essa sua última, Uhum. seu último slide. Bertrand, a gente tem o professor Antônio de Pádua, que vai fazer pergunta direto para você, e depois a gente tem uma pergunta aqui no chat da Aline, tá? Professor Uhum. Pádua, pode perguntar, ligar a sua câmera aí. Professor Bertrand, parabéns pela apresentação, tá? Obrigado. Infelizmente não pude ir a Marabá esse ano, mas vai ter outras oportunidades. Professor, Uhum. o senhor falou, né? Fez uma comparação entre a bomba centrífuga e a bomba de diafragma, né? Nós Uhum. sabemos que um problema grande que ocorre nas bombas centrífugas geralmente é cavitação, né? Onde o Sim. desgaste interno, principalmente do caracol e do rotor, né, da S, é considerável. Uhum. No caso do deslocamento positivo, do diafragma, tá? Uhum. Ocorre algum problema com o diafragma? Porque tudo bem que hoje em dia, geralmente as tubulações, elas vêm com revestimento, alguns delas até priorizam revestimento cerâmico interno, né? Uhum. Mas os desgastes na parte metálica, né? Uhum. Ocasionado, não talvez não na bomba propriamente dita, né? Mas na tubulação, por exemplo, temos tubulação aí de vários quilômetros de distância. Sim. Esse ocorre de material, vamos dizer assim, retirado nessa tubulação vinha prejudicar. A bomba tem algum sistema que para evitar esse tipo de problema, porque o diafragma nós sabemos que ele funciona afastando, avançando, afastando, avançando, um movimento contínuo, que só esse movimento já desgasta. E com um Uhum. material abrasivo, que geralmente é no mineroduto, além Uhum. disso, material que é retirado da tubulação. Existe algum sistema para, vamos dizer, minimizar, pelo menos, esse problema? Olha, o desgaste no nosso fluxo, né? As bombas de deslocamento positivo tradicionais ou convencionais, elas têm um fluxo dentro do cabeçote que é bem curvado, né? Uhum, Isto adiciona vários tipos de abrasão, né? Nas curvas, né? Tem mais abrasividade, você vai precisar comprar um aço mais caro, né? Super uhum, duplex, ou sei lá. Um, Nossos cabeçotes são mais simples, porque eles podem ser de aço, de ferro forjado, porque eles não são molhados pelo meu transportador. A única parte molhado é o interior do diafragma. E o uhum, fluxo é reto, tá? uhum, E o movimento é suave. Então, eu por isso mostrei, são só 30% do volume está sendo deslocado, para evitar que seja, né, eu algum sei. um batimento.
Então, nós evitamos já de várias formas, dentro da bomba ou dentro do cabeçote, o desgaste, né? Minimizamos o desgaste. Agora, as válvulas de retenção, lógico, eles são as peças que sofrem mais desgaste, mas lá também tem um sensor. Eu posso tentar mostrar isso como em uma animação. Deixa eu ver. Eu vou mostrar essa animação aqui. Temos, tá visível a animação? Tá sim. Tá. Então, essa esfera, quando ela começa a ter trincas, ela produz um barulho, tá? Cada vez que, tá? E esse barulho está sendo medido por um sensor de som estrutural, que está grudado na cassete metálica da válvula. Então, com cada, vamos dizer, cada trinca, cada desgaste que causa essa esfera ser menos esférica, né? Perfeito. Ela vai aumentar o barulho e esse sinal está sendo transferido para o operador. Agora, a linha vai ter pulsações, né? Mas aqui sempre temos os amortecedores de pulsação, tá? Isso é um sistema que funciona com ar comprimido, com nitrogênio, e pode ser, vamos dizer, tem sistema que mede, acompanha a pressão na linha e, em função disso, vai aumentar e reduzir a pressão, a pré-pressão no acumulador. Para manter um peak-to-peak, né, uma pulsação bem suave. Quanto mais cilindros ou cabeçotes você tem, já a pulsação fica bem mais suave, né? E entre as bombas, entre 2 ou 3 ou 4, 5 bombas, você vai ter sempre uma defasagem, né? Então, nenhum cilindro de nenhuma bomba vai ser acionado exatamente no mesmo momento do que a outra. Então, vamos supor, você tem 3 cabeçotes por bomba e 3 bombas, isso vai funcionar como se fosse um motor com 9 cilindros. Cada cilindro, cada cabeçote sendo acionado um pouquinho diferente momento do que os outros, para diminuir as pulsações. Fora disso, o que acontece vamos dizer, na tubulação, eu não posso responder, porque para nós, né, o coletor é o máximo que nós colocamos, né? E depois do coletor, ou do manifold, é outra obra, vamos dizer, né? Outra empresa. Tá ok, professor. Muito obrigado pela explicação e meus parabéns mais uma vez pela apresentação. Muito obrigado. Tá, eu que agradeço pela atenção. Temos mais uma pergunta aqui, Bertrand. A Aline Lara, nossa colega, diz assim: parabéns, excelente apresentação. E ela faz uma pergunta: de que forma as bombas de deslocamento positivo têm contribuído para a redução de riscos ambientais em operações industriais, especialmente o caso da mineração? Eu não posso dar números, né? Mas se você visitar a casa de bombas do Mineroduto, da Anglo, da Vale, vocês vão ver casas bem limpas. Você não vai ver material vazando qualquer canto, né? E isso é uma coisa realidade, né? Então eu entendo a contribuição é bastante, não só na bomba, na própria bomba, mas também imagina você tem que transportar isso por outros meios, sob distâncias de 250, 300 quilômetros. O impacto de transporte por caminhão em vez de bombeamento é muito grande, né? Então, uma operação numa frota de
de caminhões que faria, ou também até ferrovia, né? Fazer a mesma coisa é bastante, né? O investimento na ferrovia é muito grande. E então, o mineroduto é uma forma de economia, sustentabilidade, viabilidade econômica e sustentabilidade, na minha opinião. Mesmo acontecendo acidentes, como a Anglo American teve, né, na Minas Gerais, uma ou duas, não sei, vezes estourou a tubulação, mas isto em comparação com X anos de operação e milhões de toneladas, né, transferidas, eu acho que está muito pequeno em relação ao footprint, a pegada de CO2 e outras coisas, de outras tecnologias para transferir essa massa. Perfeito, eu até concordo com esse aspecto. Quando a gente realmente olha a quantidade de material movimentado frente aos eventos e que está suscetível, não tem como você dizer, não vai ocorrer, é 100% garantido, mesmo o processo de transporte por mineroduto ou rejeitoduto é uma coisa que você está sujeito a esses outros eventos, mas a gente tem aí um nível, acho que muito bom de segurança. Bertrand, voltando para a questão das bombas, em termos de transporte de polpas, com presença de reagentes, com altos índices de pH, aliás, com baixos índices de pH, reagentes bastante ácidos, como é que tem se comportado o bombeamento e o funcionamento do sistema de deslocamento produtivo das bombas de vocês nesse tipo de situação? Os diafragmas que nós temos podem ser fabricados de borracha, né, NBR, o HNBR, EPDM, Viton, ou FPM, que o Viton é o mais usado, né, na química, na indústria química, porque ele é um all-rounder, né, ele já resistente contra muitas coisas, mas no caso extremo também fabricamos esses diafragmas com PTFE, ou Teflon. Isso é para resistir contra os mais agressivos meios. E no mesmo momento, as válvulas internamente podem ser revestidas por FPM, Teflon, né? Dependendo da necessidade. Então, nós temos uma ampla, vamos dizer, flexibilidade de reagir ou de trazer materiais resistentes aos mais agressivos meios transportados, sim, e nos adaptar. Né? Claro, tudo isso tem um custo, um impacto, mas temos um exemplo de uma indústria química, eles usam uma bomba pneumática para transferir exatamente isso, um rejeito que pode ser entre 1 e 13 de pH, né? E eles jogam, basicamente, cada 2 em 2 meses, eles jogam uma bomba fora, né? Ou trocam ela para uma bomba, vamos dizer, reformulada, né? Ela consertada, vamos dizer, né? E imagina, porque eles tinham muito o dano ambiental era muito grande, né? Por causa de vazamentos desse líquido. Além disso, que funcionário, né? Você manda lá e com que proteção, nível de proteção para arrumar. Então, hoje eles trabalham com uma bomba pneumática 2 meses e cada 2 meses colocam uma nova. E nós calculamos para eles, nossa bomba ficaria 20 vezes mais caro, mas ela fica lá 30 anos e você só troca as válvulas e as membranas. E você não vai ter esse tipo de sujeira, né, desse material agressivo. Uma decisão, né? Uma tomada de decisão que às vezes a gente tem que pensar não no custo imediato, mas no retorno a longo prazo, a médio e longo prazo, que é quando a gente consegue realmente determinar aí, né, quais são os ganhos que se tem de processo. Nós calculamos, mesmo nossa bomba ficando 20 vezes mais caro do que uma bomba pneumática, em 2 anos e meio o custo seria compensado, porque além da troca permanente dessa bomba,
e a compra de quase uma nova bomba cada 2 meses. Você tem o custo de nitrogênio, porque é uma área ATEX, para operar essa bomba, e você tem uma baixíssima eficiência da bomba pneumática hidráulica, né? Eficiência hidráulica baixíssima em comparação à nossa. Então você gasta bastante energia, mesmo um equipamento pequeno, mas ele gasta muita energia. E nós fizemos esse cálculo, eu posso até projetar aqui, talvez isso é interessante, vou compartilhar a tela só um instante. Já estou compartilhando. Pronto. Ok, estamos vendo. Né? Então, é uma bomba de 18 metros cúbicos. O preço, né, é 5 mil euros a pneumática e 182 mil euros nossa bomba. Né? É uma realidade, nossas bombas são mais caras. Só que a eficiência energética hidráulica é em torno de 11, 12%, e nossa 95%. Isso tem um impacto já no custo de energia. As horas de manutenção são mínimo 3 vezes, se não muito mais. Porque eles trocam cada 2 meses, eles repõem uma bomba. Né? Então eles têm que tirar, colocar uma nova. Isso é o tempo que você não pode produzir. Tá? Ou em que a produção fica mais lento. Junto com o consumo de nitrogênio e as perdas de produção, mesmo com essa gigantesca diferença, chegamos em 2 anos e meio aqui de compensação do custo, né? Então, esses são os cálculos que tem que fazer hoje para mostrar que, às vezes, né, a solução mais conhecida, todo mundo sabe mexer, mas ela pode trazer não necessariamente benefício, né, ao longo do tempo na operação. Perfeito. Bertrand, eu registro agora o agradecimento da Aline, né, pela resposta que você deu anteriormente à pergunta dela. Eu tenho mais uma pergunta, Bertrand. Primeiro, até perguntar aos demais colegas que estão aqui, se vocês tiverem perguntas, né, ou vocês podem fazer diretamente aqui ao Bertrand, ou se quiserem fazê-lo pelo chat, a gente também tem a ferramenta, e aí eu repasso ao Bertrand. Eu tenho mais pelo menos uma pergunta minha com relação ao percentual de sólido que vocês têm transportado, qual é a carga máxima que vocês têm transportado. Eu sei que, por exemplo, você mostrou aí percentuais de 50% de sólido, 30% de sólido, não é? Mas qual foi o máximo e como é que tem sido o comportamento desse tipo de bomba com essa variação de percentual de sólido? Uhum. Eu vou mostrar um exemplo da bauxita. Eu não sei se dá para ver. Dá para ver? Estamos vendo tranquilo. Ok. Essa é uma argila que está sendo separada na mina, não no processo metalúrgico, mas já na mina é separada essa argila da bauxita. E para transferir isso para uma bacia, né, de evaporação, o máximo dela é 34% que você consegue transferir. 34%, isso é 34% de sólidos aqui. Se você transferir uma polpa de 60, mais no mineroduto da Anglo, né, por exemplo, ou da Usiminas, sei lá, o teor de sólidos é 64. Então, isso depende muito das características geológicas do material. Tá? Aqui, o fim da linha é 34%. Muito mais do que isso, ninguém consegue bombear. Tá?
A bomba centrífuga aqui não consegue mais de 24% desse sólido, tá? Então, depende, né? Para tomar a decisão, qual seria o máximo possível de sólido, depende dessas características. Perfeito, Bertrand. Eu acho isso interessante, até você ter apresentado em formato de vídeo, porque quando a gente está tratando com material na fase de lama, a gente está tratando com material mais fino, partícula mais fina, então você acaba tendo aí, não é, uma reologia e um comportamento da viscosidade bem maior do que quando a gente trabalha com o transporte de material concentrado. A própria bauxita lá da Hydro que você fala é transportada, salvo engano, 268 quilômetros até Barcarena, né, mas você tem toda uma outra granulometria que facilita a relação lá, 50% de sólido, 50-50, né? Então muda bastante essa condição. Bom, Bertrand, eu pergunto mais uma vez, se alguém tiver alguma dúvida, o Bertrand está aqui conosco, né, está à disposição. Eu já registro o agradecimento, né, já deixo o convite de retornando aqui de novo a Catalão, passar conosco aí no Lampimim, tomar aquele cafezinho, fazer aquela visita, né, comer um pão de queijo. Então, agradeço bastante ao Bertrand pela apresentação, sensacional, trazer aqui esse aspecto do transporte, não só ele deu pinceladas, não é? E aqui no programa nós temos colegas em diferentes áreas. Ele deu pinceladas que essa bomba também se aplica não só à mineração. Então você tem indústria química, você tem outros segmentos. E aí a importância de se conhecer, né? E de se ter alternativas, inclusive para estudos. Bertrand, eu agradeço. Deixo aí para as suas considerações finais. Não, eu agradeço a vocês pela atenção, pelas dúvidas, pelas perguntas, e espero que alguém que eu estou aberto, né, para receber mais perguntas depois também e ajudar onde eu posso, né? Não sou ainda 100% perito nessa área, por isso apareceu muito meu colega Heinke Kempenfort. Eu tenho que talvez dar o respeito a ele, de mencionar ele, um colega meu da Holanda, que me ajudou bastante a montar esses exemplos e com que eu estou trabalhando junto aqui na América do Sul para conseguirmos, né, introduzir mais bombas de deslocamento positivo no mercado, onde a bomba científica ainda está dominando. Eu agradeço mais uma vez, né, a companhia aí do Bertrand. Bertrand, o vídeo ele é postado posteriormente no YouTube. Realmente, às vezes, a gente recebe até perguntas posterior, né, e o professor André geralmente encaminha, faz o encaminhamento. Então, é legal que você já registrou, né, essa disponibilidade de responder. E aí, a gente tendo os comentários através dos vídeos no YouTube, a gente repassa a você. Agradeço a sua participação. Agradeço a todos que nos acompanharam até esse momento e desejo uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro com mais uma palestra do PPG-100. Tchau, tchau, uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite, agradeço. Tchau, tchau.